Olá, alunos! Nesta aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica e Resolução de Problemas, nós conversaremos sobre as sequências didáticas, porque as sequências podem favorecer o trabalho com a resolução de problemas, uma vez que elas trazem características muito próximas às características que nós já discutimos que podem ser utilizadas como metodologias para a resolução de problemas. Então, nessa aula, nós discutiremos o que é uma sequência didática, quais as suas principais características, para depois discutirmos a aplicação das sequências didáticas para a resolução de problemas nas aulas de matemática. Então, o que seriam as sequências didáticas que muitas vezes também nós encontramos como SD? Então, uma sequência didática, ela pode ser definida como um conjunto de atividades que estão ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como também pelos alunos. Então, vamos lá. Eu posso desenvolver várias aulas e chamar essas aulas de sequências didáticas? Depende. Se essas aulas estiverem articuladas entre si, elas fazem parte de um começo, meio e fim, e elas mostram uma sequência de construção de conhecimentos, e os estudantes e os professores têm muito claro que os objetivos de cada uma dessas aulas depois fazem parte de um objetivo maior de aprendizagem, talvez elas possam configurar sim uma sequência didática. Mas, na maioria das vezes, uma sequência didática é aquela que já foi planejada como uma sequência. Então, o professor já planeja todas as atividades que vão ocorrer, que podem ocorrer durante várias aulas ou um número menor, mais restrito de aulas, mas cada uma dessas atividades, elas são articuladas entre si. Elas têm uma relação e elas têm objetivos muito bem claros e muito bem definidos. E ao organizar e planejar dessa forma, o professor tem muito claro onde ele começa, onde ele quer terminar, quais os objetivos de aprendizagem ele pretende desenvolver no decorrer dessa sequência. Por isso, as sequências didáticas, elas tendem a tornar o processo de ensino e aprendizagem mais claro, mais objetivo e até mesmo mais eficiente. Então, geralmente, as sequências didáticas, elas devem servir para uma reflexão, tanto para a prática docente, porque o professor ele vai observando essa sequência de atividades e como que o aluno interage com essa sequência de atividades, e ele pode, inclusive, no decorrer do desenvolvimento dessas atividades, ir redefinindo as suas ações. O que isso significa? Ao observar alguma dificuldade que o aluno tem, alguma necessidade de uma maior discussão, de um maior aprofundamento, de uma retomada, durante a sequência didática, o professor pode fazer isso. Por quê? Porque ele sabe qual é a sequência de temas, de atividades e de conteúdos que ele vai trabalhar. Então, ele vai redefinindo essa situação. Então, a sequência, ela também é um feedback para a própria prática docente, para o próprio professor. Eu posso aplicar sequência didática para qualquer turma? Eu posso aplicar uma sequência didática no ensino fundamental e no ensino médio, para turmas iniciais do ensino fundamental? Sim, eu posso aplicar para várias turmas, dependendo dos meus objetivos. O que vai ser importante? No momento que o professor está planejando essa sequência de atividades, cada atividade com seu objetivo claro, essa sequência tem um começo, tem um meio e tem um fim. Essa sequência envolve a avaliação de todo esse processo. O professor pensa, quem é o meu aluno, né? Que classe é essa que eu estou trabalhando?
qual é a faixa etária que eu estou trabalhando, qual é o ano, a série escolar que eu estou trabalhando, e então eu vou adequar o tipo de atividade, a forma como eu vou conduzir essa atividade, porque o que eu pretendo é que os meus alunos desenvolvam uma aprendizagem significativa a respeito desse assunto que eu estou trabalhando. E geralmente a sequência didática, ela também envolve a interdisciplinaridade. Então eu envolvo temas, assuntos de outras disciplinas para que o meu estudante entenda melhor a abordagem daquele assunto e daquele conteúdo que eu estou apresentando naquele momento. Então, cada uma das atividades, que podem ser 2, 3, 4 ou várias atividades, né? Vai depender muito do tipo de conteúdo que eu estou trabalhando e como que são os conceitos que eu pretendo trabalhar, eu vou ter objetivos muito claros, muito bem definidos. E eu preciso sempre considerar que eu preciso avaliar a ocorrência da aprendizagem. Eu preciso avaliar como que o meu aluno está interagindo no decorrer dessa sequência de atividades. Eu vou analisar os resultados, eu vou avaliar como está ocorrendo a interação, eu vou avaliar as necessidades, as diferenças, as expectativas. Então, sempre uma sequência didática para cada uma das atividades, eu tenho um objetivo muito bem definido. Esse objetivo ele tem que ser conhecido tanto pelo professor como também pelo estudante. As atividades, e isso independe do número de atividades, isso vai depender muito da programação, né, do que o professor pretende, podem ser poucas ou inúmeras atividades, aí ele vai avaliar o tempo que ele tem disponível, quem são esses alunos e etc. Mas elas precisam estar conectadas entre si. Uma precisa ter relação com a outra, porque senão não configura essa sequência que nós pretendemos. Cada uma das etapas envolve um bom planejamento, né? Esse bom planejamento, ele vai considerar essa conexão entre as atividades e também o contexto que essas atividades se aplicam, né? Eu não posso propor uma sequência didática que seja algo muito distante do entendimento do meu aluno, da sua própria realidade, do seu próprio contexto. E as sequências didáticas, elas têm a característica de serem dinâmicas, né? Então, não trata apenas de resolução de exercícios, de o professor ficar colocando na lousa inúmeros exercícios e os alunos respondendo. Não, envolve atividades mais dinâmicas, mais participativas dos nossos estudantes. E ao organizar dessa forma, né, o professor ele vai ter um eixo condutor das suas atividades, ele vai ter um eixo da ocorrência da sequência das suas aulas e com isso ele vai melhor conseguir otimizar o processo de ensino e aprendizagem que ele está desenvolvendo. O Zabala, que escreve muito a respeito de sequências didáticas, ele diz que existiam modelos tradicionais, né, de se apresentar as sequências didáticas que envolvia o professor comunicar o que seria uma lição, o aluno estudava o livro didático, daí ele repetia o conteúdo que era aprendido e, por fim, ele fazia um julgamento aí desse conteúdo, se o aluno tinha aprendido ou não. E que esse é um modelo mais tradicional de se apresentar a sequência didática. Então, ele propõe que o professor apresente a sequência didática para os seus alunos. Olha, nós vamos estudar tal assunto, nós vamos fazer tais atividades, nesse primeiro momento vocês farão isso, no segundo momento aquilo, o professor pode até antecipar algumas coisas que serão feitas para os alunos, né, entenderem como que vai ser o caminho. Aí, ao se envolver na realização dessas atividades, é que ocorre a aplicação do conteúdo que se pretende trabalhar. Então, o aluno vai desenvolvendo as atividades e aplicando conteúdos que ele pretende estudar, né, que o professor julga interessante naquele momento, e o professor avalia os resultados, não apenas no final, mas no decorrer dessa sequência didática, né? Então, conforme a sequência didática ela vai se desenvolvendo, o professor vai promovendo avaliações sobre o próprio processo e não só avaliações sobre o que o aluno
aprendeu. Isso é importante, mas é importante também avaliar todo o processo. Então, o que é recomendado, né? Que as sequências didáticas, elas têm um objetivo muito claro, né? Cada um dos momentos dessa sequência, isso possa estar claro, tanto para os professores como para os alunos. O professor, ele precisa contextualizar essa sequência didática, ou seja, a todo momento mostrar a importância desse conteúdo. Então, que conteúdo que vocês estão aprendendo nesse momento? É um conteúdo sobre meio ambiente, por exemplo? É um conteúdo que envolve ciência? É um conteúdo que é a aplicação aí da fórmula de Bhaskara, por exemplo? Então, qual é o contexto disso e por que é importante vocês aprenderem isso? Onde que vocês vão utilizar? Onde que vocês vão aplicar? Em que exemplos que podem ser utilizados? E assim, o professor, ele vai apresentando para o aluno tudo aquilo que ele vai desenvolver no decorrer dessa sequência didática. Sempre essa sequência didática, ela vai ter um fio condutor, que é o objetivo de aprendizagem que se pretende, e o aluno vai saber, olha, eu estou no início dessa aprendizagem, não, eu estou já no meio, porque eu já aprendi algumas coisas e agora eu estou acrescentando novos conhecimentos, e agora eu estou finalizando essa sequência didática, eu estou chegando ao fim aí de um determinado conteúdo que se pretende trabalhar. Então, com isso, vai se estabelecendo um diálogo, né, do professor com o aluno nesse caminho aí de aprendizagem. É muito importante para que o professor consiga desenvolver essa sequência didática e até mesmo redefinir passos que podem ser interessantes, que ele reconheça os conhecimentos prévios dos seus estudantes. Então, o que os estudantes trazem consigo a respeito daquele assunto que será abordado? Eu posso permanecer nisso que eles trazem? Não, eu preciso avançar. Então, os meus alunos chegaram com esse conhecimento, que elementos eu vou trazer no decorrer dessa sequência didática para que eles aprendam novos conteúdos, novos saberes, né? Novas questões que se aplicam à prática. Então, como que essa sequência didática insere esse novo conteúdo para o nosso aluno? E as atividades que são selecionadas no decorrer da sequência didática, elas servem tanto para apresentar esse novo conteúdo, para aplicar esse novo conteúdo, como também para verificar como é que a turma se adequa àquela aprendizagem. Será que isso que eu estou propondo realmente é algo que, para essa turma, para essa faixa etária, é plausível? Então, eu vou verificar essas questões aí, quando eu estou planejando a sequência didática, para deixar essa aprendizagem ainda mais significativa. O que eu posso levar aí para desenvolver a sequência didática? Desde materiais que eu encontro na escola, livros didáticos, histórias que contextualizem uma determinada situação, eu posso fazer uma aula dialogada, eu posso fazer uma atividade prática. Ah, nós vamos trabalhar com medidas. Vamos medir a nossa sala de aula, por exemplo? Como que nós podemos medir a sala de aula? Podemos medir com palmas, com os pés, com uma régua? Né? Como que se chegaram a essas medições? Então, eu posso levar uma série de questões aí para o desenvolvimento das atividades no decorrer de uma sequência didática, inserir elementos até que às vezes não são tão utilizados na aula de matemática, como, por exemplo, palavras cruzadas, para melhor contextualizar. Os meus alunos podem pesquisar questões, então eu posso promover pesquisas, tanto individuais como em equipe, e eles não necessariamente precisam trazer descrições numéricas, né? Eles podem produzir textos para explicar um determinado conhecimento que eu estou trabalhando. Por isso que as sequências didáticas, elas também são importantes para nós trabalharmos a linguagem com os nossos alunos. E com isso, nós vamos inserindo os conhecimentos que devem ser trabalhados em sala de aula e ainda assim nós valorizamos também a interdisciplinaridade ao envolver todos esses elementos no decorrer de uma sequência didática. Tudo isso requer um trabalho muito atento, né? Uma mediação do professor. Então, o professor, ele não traz tudo pronto, mas ele sabe onde ele quer que essa aula termine, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe qual é o objetivo de aprendizagem. Então, ele vai orientando, ele vai mediando os seus alunos na busca desse conhecimento, né?
Nós podemos ainda utilizar algumas atividades para avaliar os resultados. Então, eu quero saber se foi realmente significativo isso que eu trouxe para a aula, isso é um tipo de avaliação. Eu quero saber o que os meus alunos aprenderam com essa atividade. Então, eu posso aplicar exercícios no decorrer da aula, eu posso aplicar exercícios que os alunos podem fazer posteriormente à aula e depois a gente fazer uma discussão. Eu posso aplicar testes, eu posso realizar provas, eu posso realizar seminários que eles expliquem, né, como que eles chegaram àquele resultado. Eu posso realizar um júri simulado. Então, eu trago um exemplo lá de um desastre ambiental que eles precisam trazer uma explicação. Ah, mas o júri, eles não vão trazer questões matemáticas. Sim, eles podem trazer um modelo matemático que explique aquela situação. Então, é um argumento que vai a favor do que eles estão defendendo. E é um argumento baseado em um procedimento matemático, por exemplo. Então, eu posso sim fazer isso também. Eu posso ter registros em diário, que o aluno vai registrando o decorrer do desenvolvimento das atividades nessa sequência didática. Então, eu sempre vou poder avaliar tanto o aluno no decorrer do desenvolvimento dessas atividades, como também é importante, enquanto professor, né, avaliar a própria prática, né, avaliar como que essa sequência didática foi planejada e foi discutida. E, por fim, é importante que os resultados sejam publicados. O que, que é isso, né? O que, que os meus alunos aprenderam? Como que eles aprenderam? O que foi significativo? A minha ação, tal atividade eu acho que foi mais significativa que outra. Nesse momento eu precisei intervir mais, nesse momento eu precisei intervir menos. Então eu preciso olhar esses resultados e comunicar como esses resultados estão ocorrendo, inclusive para os meus alunos, né? Como que eles foram aí no decorrer dessa atividade, né? Então, as sequências didáticas, elas são instrumentos que podem nortear os professores na condução das suas aulas, no planejamento dessas aulas e como que eles podem melhor intervir para que a aprendizagem ocorra. A sequência de atividades, ela deve permitir a transformação gradual das capacidades iniciais dos nossos alunos. Então, é passo a passo, né? As atividades podem ser concebidas com base no que os alunos já sabem e a cada etapa você vai aumentando o grau de dificuldade e vai ampliando a capacidade desses estudantes. Então, parte daquilo que ele sabe e vai acrescentando novos elementos para que ele não permaneça somente naquilo que ele sabe, né? Para que a aprendizagem possa ocorrer de forma mais constante. Nós conversaremos nas próximas aulas como que a sequência didática pode ser utilizada para resolver problemas de matemática nas aulas de matemática. Até lá!